Irmãs deram testemunho nesta noite, de alguma forma, com outras palavras, elas falaram do que eu quero dizer nesta noite, como uma promessa de Deus para um 2017 muito abençoado e, na verdade, para o resto de nossas vidas. Se você lembrar das palavras da Vanessa, ela disse que num dado momento, ela sabia no seu coração que era para abrir um consultório em Araçariguama, ainda que as pessoas não entendessem, e ela abriu. Num dado momento, a Luciane disse que ela encontrou Jesus, tendo casado tão jovenzinha, a vida dela foi mudada, ela tem andado com Deus e crescido, e tem comunhão com muitos irmãos, mas aí Deus disse: não parou, eu quero usar você, o seu marido. Ela até disse: não, inclusive o Adriano também não quer, mas o Senhor falou no coração dela: eu quero usar vocês. Se você prestar atenção prestou atenção no testemunho da Gisele, ela disse: eu tinha uma promessa de Deus que eu seria mãe. A gente que conhece o testemunho, era impossível a gravidez, inclusive ela já tinha desistido. Apesar que Deus tinha falado, aí então ela engravidou, na metade da idade aí de Sara, como ela disse, e a gente sabe que o pós-gravidez também foi bem complicado, foi muito assustador, mas a Isabela está aqui e nós vimos esta bênção. As três falaram de uma coisa que está prometido na Bíblia. Nós deveríamos viver isso muito melhor. A nossa vida seria outra vida se vivêssemos aquilo que a Bíblia fala. A Bíblia fala exatamente do que elas disseram: Deus em nós. Esta que é a bênção. O povo está procurando esta bênção, aquela bênção. Está faltando alguma coisa. Não está faltando nada. Deus está em nós. Está faltando ouvi-lo, está faltando obedecê-lo, está faltando discerni-lo, mas não pode melhorar mais do que o perfeito Deus. O perfeito Deus está em nós. Ele disse nas Escrituras que quando ele fizesse uma nova aliança, e resumindo este assunto, seria na graça pela obra redentora de Jesus. Não seria mérito de ninguém que rezou mais ou rezou menos, fez mais ou menos promessas, subiu mais ou menos degraus, ficou mais ou menos sem comer, bebeu mais ou bebeu menos, mentiu mais ou menos. Seria pela graça, através da fé em Cristo Jesus, seríamos perdoados, mudados, transformados. Nestes dias, como resultado dessa purificação no sangue de Cristo, Deus habitaria em nós. Isso ele disse, que seria obra dessa nova aliança. Essa é a grande bênção. O povo está procurando mais Deus, mas Deus está em nós. O povo está falando: eu estarei na presença dele, ali não sei aonde, mas ele está em nós. Precisamos buscá-lo mais, senti-lo mais e ouvir mais a sua voz. E pela graça dele, não só ser salvo, ser fortificado, mudado, transformado, renovado, usado, ele está em nós. Falando pelo profeta Joel, ele disse, numa versão mais formal da Bíblia, que ele derramaria do seu Espírito Santo sobre toda a carne. Falando de uma maneira menos complicada, Deus falou sobre homens e sobre mulheres, sobre os ricos e sobre os pobres, sobre pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Eu derramarei o meu Espírito. Evidentemente que ele falava do Espírito Santo sobre aqueles que são lavados e purificados no sangue de Cristo. Não é para outras pessoas, mas é para os filhos dele. Os filhos dele, lavados no sangue de Cristo, recebem o Espírito Santo. Recebendo o Espírito Santo, recebeu o Trino Deus. Deus está nele. Deus até disse que quando nós nos convertêssemos e recebêssemos o Espírito Santo, a mudança intrínseca seria muito grande.
Ele disse que Ele nos daria, porém, em nós um novo espírito. Isso é mudança muito grande. Ele disse: eu porei um novo espírito, eu darei um novo coração. Isso é mudança muito grande. Mudar o nosso coração, mudar o nosso espírito, é mudança muito grande. Porém em vocês um novo espírito, darei um novo coração, eu vou arrancar toda a desobediência, toda a obstinação, todo o coração duro, todo o coração de pedra, e eu vou dar coração de carne. Isso vai acontecer quando eu puser em vocês o meu espírito. Porém vocês o meu espírito, e obedecerão os meus mandamentos. Nós estamos nos dias da promessa. Jesus já veio, já morreu, já ressuscitou, está exaltado ao direito de Deus Pai. Já rogou ao Pai que já derramou sobre a igreja o Espírito Santo. Nós já estamos na bênção. Mas nem sempre vivemos na plenitude desta bênção. Vivemos como Deus estivesse lá longe, sem ouvir a voz dEle, sem sentir a sua presença. Sem viver o melhor de Deus. O melhor de Deus, mais ou menos como essas irmãs falaram. Num dado dia ele falou comigo: vai abrir um consultório. No outro dia você vai ser mãe. No outro dia eu quero te usar mais. Isso é Deus em nós. Naquela última noite no cenáculo, quando Jesus lavou os pés dos discípulos e fizeram aquela Páscoa judaica, e quando ele instituiu a ceia do Senhor, falando daquele jeitão que Jesus gostava de falar: vocês vão me procurar, não vão me encontrar, para onde eu vou, vocês não podem ir. Ele falava da crucificação. Pedro disse: não, onde o Senhor for, eu vou também. Vou morrer pelo Senhor. Jesus disse: não, antes desta noite clarear, quando o galo começa a cantar, não é? Antes desta noite clarear, você vai me negar 3 vezes. E aí então ele disse: vocês vão ficar muito tristes, vocês vão chorar, o mundo vai se alegrar, mas a tristeza de vocês será transformado em alegria. Ele referia-se à ressurreição, depois ao derramar do Espírito Santo. E ainda falando daquele jeitão que Jesus gostava de falar, mais para frente na conversa ele disse: estou mais um pouco com vocês, e mais um pouco eu não estou mais. Os discípulos: que é esse negócio, um pouco tal, um pouco não está? E aí eles entenderam que haveria uma separação. Isso em si é ruim, ainda que fosse bom, porque ele ia morrer, ressuscitar, subir ao Pai, orar ao Pai, rogar ao Pai que derramaria o Espírito Santo. Mas em si durão, não é? Porque você anda 3 anos com Deus encarnado na terra. Você vê os milagres da segunda pessoa da Trindade, e de repente ele some da sua presença. E aí Jesus tinha algo para dizer para eles: vocês não ficarão órfãos, vocês terão Deus em vocês. O mundo não pode tê-lo. Não é bênção para quem não foi lavado no sangue de Cristo. Não é bênção para mais de 7 bilhões de pessoas na terra, mas é bênção para todo filho de Deus. Não tem um que fica de fora. Você é de Jesus, lavado no sangue de Cristo. Você tem o Espírito Santo. Esta é a bênção. A bênção para 2017, para o resto da vida. Mas você vai precisar viver a plenitude desta bênção. O Senhor falou: eu vou rogar ao Pai. Vocês não vão sair perdendo, presta bem atenção. Ele vai enviar outro Paracletos lá no grego. No grego tem 2 palavras para outro. Outro que não é exatamente igual e outro que é exatamente igual. 2 veículos de marca diferente, modelo diferente. Você tem um veículo e um outro que não é nada igual. Aí você tem o outro para exatamente igual.
Jesus disse: eu vou rogar ao Pai, Ele vai enviar outro, exatamente igual, Paracletos, para estar sempre com vocês. O que Jesus quis dizer é: apesar que eu vou, e vocês têm Deus encarnado aqui, eu vou mandar outro que é tão Deus quanto eu, tem tanta natureza divina quanto eu, tem tantos atributos divinos quanto eu. Eu sou eterno, o Pai é eterno e o Espírito é eterno. E Deus é onipresente, o Espírito é onipresente. Eu vou rogar ao Pai, Ele dará a vocês outro Paracletos, exatamente igual, para estar sempre com vocês. O mundo não vai recebê-lo e não o conhece. Vocês o conhecem, Ele habita em vocês. Não dá para ser filho de Deus e não tê-lo. Não dá para ser filho de Deus e não conhecê-lo. Não dá para ser filho de Deus e não discernir a sua voz, a menos que eu queira viver muito longe de Deus. Porque se eu andar com Deus, Ele falará comigo: abre o consultório. Ele falará comigo: você vai ser mãe. Ele falará: você vai trabalhar mais na obra. Se você andar com Deus, Ele falará de maneira gentil, mas falará. O mundo não pode tê-lo. O mundo não o conhece. Vocês o conhecem, Ele habita em vocês. Ele estará sempre com vocês. Outro que tem natureza divina como Jesus. Deus está em nós, não nos abandonou. Esta é a grande bênção. Mas precisamos viver na plenitude dessa grande bênção. A palavra Paracletos é um substantivo, vem do verbo parakaleos, kaleo de chamar, para de estar ao lado. Literalmente chamado para estar ao lado, para ajudar. Assim como Jesus estava sempre ao lado dos apóstolos, ajudando o tempo todo, o Espírito Santo, que tem natureza divina como Jesus, foi chamado para estar ao nosso lado, para nos ajudar. Mas especificamente ao lado, porque Ele está em nós, Ele habita em nós, para ajudar. Como não existe uma palavra em português, estar ao lado para ajudar, os tradutores ora usa conselheiro. O conselheiro está ao lado para ajudar. Ou usa consolador, está ao lado para ajudar. São palavras boas. Uma palavra mais formal traduz Paracletos, advogado. Isso é muito formal, não é isso que Jesus quis dizer. O Espírito Santo não vai nos ajudar. A ideia não é que Ele é o advogado lá no fórum em nosso benefício, ainda que Deus faça milagre no fórum também. Melhor tradução tem aí alguma das nossas Bíblias, é a palavra ajudador. Ele estará sempre com vocês para ajudar. Eu vou rogar ao Pai, Ele vai enviar o ajudador, eterno, sempre com vocês, onipresente, habitando em toda a igreja de Jesus Cristo, possivelmente 900 milhões de pessoas hoje, habitando na igreja de Jesus Cristo, 900 milhões de pessoas que confessam Jesus como Senhor e Salvador hoje. Ele habita em nós, Ele habita na igreja. Ele não é bênção para o mundo não o vê, não o conhece. Ele está em nós, nós não somos órfãos. João 14:16. Quando você que tem o Espírito Santo tem o Espírito, você, João 14:16, abre a Bíblia, quem tiver o celular, só não pode ver a internet, o WhatsApp nessa hora. O Espírito Santo que está dentro de você vai fulminar o seu celular. Só pode ler a Bíblia nesse momento. João 14:16. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro, exatamente igual, conselheiro ou consolador ou ajudador, para estar com vocês para sempre, porque Ele é eterno. Ele é o Espírito da verdade, João 14:17, Ele é o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo,
porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem. Ele habita com vocês, estará em vocês, não os deixarei órfãos. Esta é a bênção de 2017. Jornalistas dizem, vai ter homologação do Odebrecht em fevereiro, o Brasil vai ferver. Os jornalistas dizem, talvez Michel Temer não chega no fim do mandato. Os economistas dizem, vai crescer um pouquinho finalmente a economia, mas não vai ser muito bom. 2017 pode ser uma maravilha, porque Deus está dentro de nós. Ele habita em nós. E dada a unidade das pessoas, se o Espírito é derramado às pessoas da Trindade, dado a unidade das pessoas da Trindade, se Deus derrama o Espírito Santo dele sobre nós, é a mesma coisa que dizer que Jesus estará conosco até a consumação dos séculos. Se ele derrama, ainda que ele esteja exaltado lá na Trindade, voltará em grande poder e glória, dada a unidade das pessoas da Trindade, pelo Espírito Santo, Jesus está conosco até a consumação dos séculos. Dada a unidade das pessoas da Trindade, ter o Espírito Santo é ter o Trino Deus. Jesus falou, aquele que me ama obedece meus mandamentos. Eu e o Pai viremos e faremos nele morada. O Pai, o Filho e o Espírito estão em nós. Quando o Espírito é derramado sobre nós. No mesmo capítulo, João 14, 23. Respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos morada nele. Aonde que Jesus mora? Naquele que obedece os mandamentos de Deus. Aonde que o Pai mora? Naquele que obedece os mandamentos de Deus. Aonde o Espírito Santo mora? No Filho de Deus. Como que o Filho de Deus pode obedecer os mandamentos? Pelo poder do Espírito Santo. Deus falando pelo profeta Ezequiel, ele disse, porém vocês o meu Espírito, e vocês obedecerão os meus mandamentos. E aqueles que obedecem os mandamentos de Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo faz morada. O Espírito Santo, João 14, 26. Hoje está na moda coach, né? Eu sou coach, eu estou sendo coached. Estou num coaching, seja lá como for, o melhor coach da sua vida é o Espírito Santo. Nada contra coach, tá bom? Nada contra nada. Eu sou a favor do bem e contra o mal. João 14, 26. Mas o conselheiro é a palavra paracletos, mas aquele chamado para estar em nós, dentro de nós, para nos ajudar, quem Ele é, no ensino de Jesus, nas promessas dos profetas, em Joel, Ezequiel, Jeremias, quem Ele é, João 14, 26, nos Salmos, mas o ajudador que está em nós, mora em nós, para ajudar naquilo que precisarmos, Ele tem o nome, o Espírito Santo. Mas o ajudador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas. Esse aqui que é o coach que você precisa. Lhes fará lembrar de tudo. Foi Ele que inspirou a Bíblia. Quando você pega a Bíblia para ler, quem sabe no português um pouquinho melhor, a NVI, o Espírito Santo ensina, porque Ele a revelou, Ele a inspirou. Depois que você lê, depois que você aprende, na hora que você precisa, Ele lembra. Ele é o Espírito da verdade. Ele é onipresente, onisciente e eterno, sempre com vocês. Não tem um dia que Ele falta. Ele está em nós sempre. O nosso professor que nos ensina todas as coisas, o Espírito Santo, nunca falta. Se você abrir a Bíblia, Ele vai estar ali. Se você não estiver em comunhão com Deus, Ele vai estar ali puxando a sua orelha. Ele vai ensinar, Ele vai lembrar, Ele vai constranger o arrependimento. No geral é muito brando, muito invisível, porque Ele é invisível. A iluminação dEle, o ensino dEle, a lembrança dEle na nossa cabeça é gentil, imperceptível, no geral.
Às vezes Deus é o Deus dos milagres, do sobrenatural. Ele pode arrebatar um dos seus filhos em espírito lá no terceiro céu. No geral, é lá dentro. Lá dentro a gente sabe. Isso não é bom. Isso é pecado. Isso não é coisa de crente. Esse ambiente não está bom. Esse livro é bom saber a mentalidade, mas Deus não está nisso. Esse sistema escolar que eu preciso me formar, mas esses conceitos não são do Espírito. A gente sabe. Ele está em nós. Ele ensina, ele faz lembrar. E João 16:13, o nosso professor, o nosso coach, Espírito Santo, que ensina tudo e faz lembrar tudo. João 16:13, o Espírito da verdade, quando ele vier, guiará vocês à verdade. O Espírito Santo nunca nos enganará. Sempre glorificará Jesus. E ele faz o que você nunca percebeu direito que ele faz. Você sabe que quem perdoa pecado é Jesus. Tem crente que é assim, eu fui assim muitos anos. Tem um pouco de piada aqui, tá bom? Mas você vai entender. Uma vez a pessoa gostava muito de carnaval, aceitou Jesus. Aí ela foi evangelizar no carnaval. Aí passou o pessoal tocando, começou a orar. Me segura, Jesus. Conforme o pessoal vinha, me segura, me segura, me segura, me segura, Jesus, me segura, virou um samba. Ela não conseguiu se segurar. Pelo Espírito Santo teria segurado. O crente não sabe disso, que quem perdoa é Jesus, quem liberta é o professor Espírito Santo. Se você está com problema nessa área, naquela área, na outra área, foi escravo do carnaval e não consegue se ver liberto, ora, Pai, pelo teu Espírito que está em mim, todo esse impulso de participar da festa do diabo, que é o carnaval com as suas práticas, me liberta. Eu não quero ter este impulso para mentir, ou este impulso para enganar, este impulso para brigar. Eu não quero ter esse impulso. Me liberta pelo Espírito Santo, pelo Espírito ele liberta. Ele perdoa pelo sangue de Cristo. E ele nos liberta da obra da carne. Idolatria, feitiçaria, está em Gálatas 5:20 em diante. Idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ira, egoísmo, contendas, divisões, invejas, vícios químicos, orgias, coisas semelhantes. O Espírito Santo liberta de todas elas. Mas muitas vezes o crente quer na força dele. Vou evangelizar no carnaval, quando vê está pulando o carnaval, porque não tinha força. Quem liberta é o Espírito Santo. Quem que dá o fruto do Espírito é do Espírito, não é da igreja, não é do pastor, não é do apóstolo, é fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio é o Espírito Santo que dá. Quem que dá a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, operar milagres, profecias, discernimento de espírito, é o Espírito Santo que dá. Não é eu que produzo. Tem gente que quer ter um negócio, começa a tremer lá no quarto, trema ali, pensa que está produzindo alguma coisa. Se estiver tremendo pelo Espírito Santo, amém. Se está inventando tremedeira, não está acontecendo nada. Ou o Espírito opera, ou ele opera, ou não tem fruto do Espírito, não tem dons do Espírito, não tem fé do Espírito, não tem conhecimento do Espírito. É obra dele. Ele mora em nós para nos ajudar. Está conosco sempre. Esta é a bênção. Mas se vamos passar 2017... sem discernir a sua voz, a sua presença, e sem expor as situações que já não tem força, não tem fé, não tem controle sobre os impulsos,
sem contar com o nosso coach Espírito Santo, nós vamos viver uma vida de derrota. Só que Ele está em nós, Deus está em nós. Deus não poderia estar mais próximo do que Ele está. Ele escolheu morar em nós. Evidentemente que Ele mora em nós de maneira branda, porque se Ele manifestar muito da sua glória, a gente cai morto aqui. Mas Ele escolheu morar em nós. Ele não poderia estar mais próximo do que isso. Mas Ele só vai ensinar a Bíblia quando eu leio, quando eu ouço bons ensinos. Ele só vai lembrar se eu me dispus a aprender. Isso já entrou na minha cabeça. Ele só vai me libertar. Ele só me perdoa quando eu confesso e recebo o perdão de Jesus. Ele só vai me libertar quando eu falo. Sabe esse pecado que eu estou confessando e quando eu vejo eu não melhorei ainda? É mais forte do que eu, mas o teu Espírito Santo pode me libertar. Me liberta, Senhor. E aí num dado momento da vida, é invisível, é intrínseco, é subjetivo, não dá para provar no laboratório. Lá dentro de nós, Deus começa a falar, ensinar e guiar. Jesus disse, vocês não ficarão órfãos. O problema é que a gente termina um 2016, às vezes sentindo que foi órfão. Vai entrar um 2017 meio órfão. O mundo não conhece o Espírito, mas Jesus disse, Ele habita em vocês, vocês o conhecem. Nós precisamos viver a plenitude de Deus em nós. Por acaso, os testemunhos desta noite só ilustraram pessoas que num dado momento discerniram a voz de Deus, uma promessa de Deus, e elas perseveraram, e Deus foi operando. Então Deus não poderia fazer melhor do que Ele já fez. Ele já deu Jesus para nós e já deu o Espírito Santo. Mas eu preciso querer a plenitude desse Deus. Gastando mais tempo com Ele, com a sua Bíblia, com oração. Abrindo o meu coração para eu experimentar mais esse Deus, mais a sua voz, mais seu ensino. Conforme eu vou orando, lendo a Bíblia, de uma maneira muito gentil, que é assim que é o Espírito Santo, Ele vai guiando os nossos passos, vai nos purificando, vai nos libertando e vai nos levando a confissões de pecado, e assim Deus nos dará muitas experiências com Ele. Não podia ser melhor do que ter Deus em nós. Mas será que eu quero experimentá-lo, senti-lo, vivê-lo, ouvir a sua voz, ou obedecer? Porque tem hora que você sabe, né? Uma vez eu tinha que buscar meus filhos na escola, agora já cresceram, graças a Deus essa fase passou, de pegar filho todo dia na escola. E um dia, mudando ali o rádio, chegou naquele programa Pânico na TV, mas era no rádio, na Jovem Pan. Ouvi ali aquela conversa, 1 minuto, sabe aquela conversa suja que não edifica? Lá dentro da gente o Espírito Santo fala, não senta na roda do escarnecedor, tira disso aí, isso é porcaria. Isso quer ser ensinado e lembrado pelo Espírito Santo. Só que não adianta o Espírito Santo falar, tira dessa rádio, tira desse programa, e a gente não tira, porque aí nós não viveremos a plenitude de Deus que já está em nós. O novo ano vai começar, não é verdade? Nós vamos entrar em oração. Os últimos 8 minutos aqui nós vamos orar. Vamos começar orando em pé. Em algum momento eu vou pedir para quem puder ajoelhar, porque tem gente que não pode, porque operou, tem um problema no joelho, a idade chegou, então você não vai ser obrigado a ajoelhar. Mas quem puder, faltando uns 3 minutos para meia-noite, nós vamos ajoelhar, mas nós vamos ficar em pé e vamos começar a orar agora. Esses rojões que eles vão estudar aí, que eles vão estourar, eles estão querendo dizer que eles estão muito felizes com a igreja, que é para a gente orar mesmo. Quando você ouvir, aí que você ora mesmo. A cidade se preparou só para a gente começar a orar, e quando a gente começar a orar, eles vão soltar rojão, a cidade inteira, de tão felizes que eles estão.
Aí com as pessoas ao seu lado, de 2 em 2, de 3 em 3, dá as mãos, meio rapidinho. Deus, ore por isso, pelo seu 2017, você viver a plenitude da promessa. Porém vocês um novo espírito, darei a vocês um novo coração, eu vou tirar a insensibilidade, eu vou dar coração de carne, porém vocês o meu espírito e obedecerão os meus mandamentos. Você pode ter a sua experiência com Deus, como a Luciane, a Vanessa, a Gisele e outros irmãos e irmãs que até ficaram com vergonha de testemunhar em público, mas que tiveram experiência com Deus. Deus está em você, não pode ficar melhor do que isso. Irmão, ora com a pessoa que está ao seu lado, não fica sem orar. Nesse momento que você está orando, que você deveria estar orando, você já vai sentir o Espírito Santo em você. Nesse momento, o Espírito Santo já vai te tocar. Nesse momento, o Espírito já vai te ensinar e te fazer lembrar. 2017 pode ser ano de muita bênção. 2017 pode ser o ano da grande virada de Deus em você. Esse Deus que habita em você porque Ele é fiel. Esse Deus que enviou o Filho Jesus e te purifica no sangue dEle. Esse Deus que fez de você, pelo sangue de Cristo, templo do Espírito Santo. Esse Deus que já está em você, pela presença dEle. Ele quer curar você daquela tristeza que não vai embora, daquele desânimo que não vai embora, daquela falta de vontade de Deus e das coisas de Deus, daquela vontade de plenitude em Deus. Ele resolve, é por Ele mesmo morando em nós. O mundo não pode ter esta bênção. O mundo não vê, não o conhece, nós o conhecemos. Ele habita em nós. Ele habita em nós. Esta foi a palavra de Jesus para os apóstolos e para a igreja. Nós não estamos órfãos. O Trino Deus está em nós. O Pai e o Filho fazem em nós morada pelo Espírito Santo. Esta é a grande bênção de 2017. Esse Deus vai dar fé, vai dar ousadia. O jornal, a imprensa desanima, assusta, é apavorante, mas Deus em nós, com Deus em nós, vai ser diferente. O Espírito da verdade nos guiará à verdade. O Espírito da verdade revelará Deus em nós. O Espírito da verdade glorificará Jesus em nós. O Espírito da verdade nos ensinará, nos fará lembrar. O Espírito da verdade nos capacitará. Deus está em nós. O Espírito da verdade dará para alguns de nós sonhos de Deus, visões de Deus, curas de Deus, discernimento de Deus, sabedoria de Deus, misericórdia de Deus, fé de Deus. Esta é a bênção, esta é a bênção. É tão bom trocar de carro, é tão bom se formar, é tão bom estar empregado, mas também como nós podemos ter todas essas bênçãos materiais e ainda assim nos sentir vazios. O vazio do coração é preenchido por Deus. Quem puder ajoelhar nesse momento, vamos entrar o ano de joelhos. Quem puder,
Se por acaso, pela sua idade, não é mais possível, você tem algum problema no joelho, não se sinta obrigado, nós não queremos que você se machuque. Aí continua orando. Espírito Santo está em você, meu irmão, você que é lavado no sangue de Cristo. Espírito Santo está em você. O Espírito Santo está em você. Vai orando, continua orando. Ajoelhar não significa parar de orar. Continua orando, fazendo aquele barulho abençoado de oração. E vai orando. Já já a cidade vai estourar rojões para dizer: o povo de Deus está certo. É para entrar o ano de joelhos. É para entrar o ano buscando a Deus. É para viver a plenitude de Deus em 2017. É para viver a plenitude do Espírito Santo, do Trino Deus em nós. Pai amado, nós nos colocamos diante do Senhor para dizer: 2017 é ano de bênção, porque é ano de experimentarmos a realidade de Deus em nós. O nosso coach Espírito Santo vai nos ensinar, vai nos fazer lembrar, vai nos libertar, vai nos capacitar, vai distribuir em nós dons. Sairemos desta noite abençoados, cheios, renovados. Abençoados, cheios, renovados, por causa de Deus em nós. Esse vazio do coração só sai com Deus. Essa tristeza sai com Deus. Desânimo sai com Deus. Falta de propósito na vida sai com Deus. O Espírito Santo em nós, Ele faz a obra que só Deus pode fazer, que igreja não pode fazer, que ministério, que pastor, que apóstolo, que contribuir mais ou menos não vai resolver. Deus resolve, Deus em nós, não somos órfãos, Ele está em nós. Entre o ano em oração, os rojões estão dizendo: você está certo, você tem Deus. Entre o ano de joelhos, esse é o caminho, você está certo, aleluia, glória a Deus. Eu acho que você já pode ficar em pé e falar: feliz ano novo com o Espírito Santo, aleluia, aleluia. Pode falar, vai abraçando o irmão: feliz ano novo.